Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Bom dia, doutor Roberto Liviano. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos ouvintes que acompanham a Rádio Justiça. Doutor Roberto Liviano começa hoje com uma pesquisa Datafolha. Sobe a 53% os que acham que o país terá mais corrupção. Pois é, essa pesquisa acaba de ser divulgada, né, e chama atenção que o percentual anterior em pesquisa, em sondagem feita em dezembro de 2021, portanto, 3 meses atrás, esse percentual era de 36%. Né? Portanto, nós saímos desse patamar de 36% e fomos a um patamar de 53% que acreditam que a corrupção aumentará. Né? 53% acreditam que a corrupção aumentará. E não é possível você dissociar esta conclusão, o momento em que essa pesquisa é realizada e é divulgada, com o mais recente escândalo que envolve o Ministério da Educação, que culminou com a demissão do ministro da Educação. Nós estamos falando de propina envolvendo pedido de ouro para liberação de verbas no Ministério da Educação, no chamado gabinete paralelo, em que bispos pediam propina para que verbas no Ministério da Educação fossem liberadas. Ao invés de estarmos falando na recuperação do aprendizado durante a pandemia, em que houve um inegável, indiscutível prejuízo no aprendizado, especialmente das crianças mais humildes, das crianças mais pobres, que precisam das escolas públicas, estaduais e municipais, o que nós estamos percebendo, que nós temos conhecimento, é que, infelizmente, bispos do chamado gabinete paralelo na verdade, não, exigem propina para liberar verbas que são devidas aos municípios, verbas que são geridas pelo Ministério da Educação. Inclusive, foi noticiado que havia fotografias, imagens do ministro em bíblias circulando pelas mãos de diversas pessoas. A situação do ministro ficou insustentável, ele pediu demissão do cargo de ministro da Educação e acabou sendo o seu pedido de demissão aceito. Portanto, essas denúncias que atingiram o Ministério da Educação, sem sombra de dúvida, elas acabam contribuindo para esta pesquisa que acaba de ser realizada. Além desses 53% que afirmam que acreditam que a corrupção aumentará, outros 17% acreditam que os casos vão diminuir, 26% pensam que ficará como está e 4% não sabem. Não é? É uma situação bastante preocupante que nos mostra que a realidade é muito diferente daquilo que o presidente vem dizendo, que não há corrupção, que a corrupção terminou, que a corrupção não existe no atual governo. Infelizmente, é uma realidade muito dura, muito difícil, muito complicada. E como se sabe, eu já em diversas ocasiões tratei desse tema aqui na nossa coluna. A meu ver, a corrupção ela preocupa bastante porque ela tem um efeito muito sério, grave, devastador no sentido de inviabilizar as políticas públicas como um todo, né? Estamos comentando a questão da educação, mas quando há corrupção, a política pública da saúde, do saneamento, da moradia, da segurança, do meio ambiente, todas elas ficam inviabilizadas porque as verbas não chegam ao seu destino. Portanto, é bastante preocupante que nós tenhamos este quadro
quadro sério e é relevante que as pessoas tenham clareza sobre isso. Nós estamos nos aproximando aí do semestre que nos separa das eleições de 2 de outubro, né? Inclusive está se falando aí que muitos jovens estão descrentes em relação à política, né? Até 4 de outubro os jovens podem se inscrever, obter o seu título de eleitor e acessar o www.justiçaeleitoral.jus.br para poder participar dessas eleições que são extremamente importantes. Portanto, fica esse registro relevante para que as pessoas tenham os olhos abertos e façam escolhas que possam colocar o Brasil num outro caminho, num caminho em que essa percepção em relação à corrupção se torne diferente nos próximos tempos, a partir do ano de 2023. É aquilo que todos nós queremos, precisamos, alvitramos, mas isso depende diretamente do voto que nós vamos escolher em 2 de outubro. O voto é responsabilidade de cada um de nós. E escolher um voto que esteja distante do vetor corrupção é a obrigação de cada um de nós. A escolha de um bom voto, ela começa por uma escolha que esteja distante do elemento corrupção, para que nós tenhamos um país diferente a partir de 2023. Portanto, extrema responsabilidade nas escolhas que serão feitas em 2 de outubro. Olho vivo, atenção, seriedade e responsabilidade no exercício que cada um de nós fará nas próximas eleições. Vamos para um outro assunto que movimentou o mundo jurídico e a liberdade de expressão. O PL desiste de ação contra as falas políticas do Lollapalooza e pede que o TSE arquive esta ação, mas o ministro Fachin, de acordo com a colunista Ana Flor, afirmou que a posição do tribunal será de uma decisão majoritária da Corte, cujo histórico é o da defesa intransigente da liberdade de expressão, doutor Roberto Liviano. Eu aplaudo o ministro Fachin por essa democrática deliberação. Está prevista uma análise pelo plenário do Tribunal Superior Eleitoral e é um instrumento de distribuição de justiça de extrema importância para todos nós. A justiça eleitoral, sempre é bom lembrar que ela existe para garantir a todos os brasileiros esta análise criteriosa, especializada, de todos esses conflitos, visando a distribuição de justiça neste campo eleitoral, para que haja uma competição limpa pelo voto, para que nós não tenhamos uma competição viciada, né? E, algum tempo atrás, foi proibida a realização dos showmícios, mistura de espetáculos musicais com comício. E é compreensível o porquê que isso aconteceu, para que não se deturpasse a essência de um espetáculo de música com a política. Nós temos um baixo nível cultural, educacional, e a preocupação é que não houvesse deturpação da atividade política, que é extremamente importante. Agora, não se pode misturar as coisas, né? É da essência da arte e da vida e da manifestação do artista a liberdade, e não só do artista. Todos nós, individualmente, temos direito à livre manifestação. Eu tenho, você, Sérgio Duarte, tem, todo brasileiro tem direito à plena, à livre manifestação. Isso é um direito garantido pela Constituição. Uma coisa é você proibir o show comício e outra coisa é o direito à livre manifestação garantido pela Constituição Federal. Portanto, eu aplaudo de pé esta deliberação do ministro Fachin, que tem honrado a magistratura brasileira pelos seus votos, pelas suas decisões. É muito importante que o pleno do TSE analise essa questão, né? Nessa altura, esta desistência do partido, em virtude da reação pública pela postura da campanha, desta pré-campanha do presidente, fica em segundo plano. Nós precisamos ter, sim,
clareza meridiana, solar, de que o Brasil não admite censura. Censura nunca mais. Tivemos censura de 1964 a 1985, quando garantias individuais foram suprimidas por uma odiosa ditadura militar. Não há mais ditadura no Brasil. A liberdade plena de manifestação é assegurada pela nossa Constituição Federal. Portanto, eu mais uma vez aplaudo e reverencio a atitude firme do ministro Fachin e levar esse assunto ao pleno do Tribunal Superior Eleitoral para que esta questão maior, constitucional, a nossa Carta Magna é o conjunto de princípios políticos que norteia o povo brasileiro, seja proclamada em última análise em relação a esta questão. Os artistas e a arte precisam ser absolutamente livres, né? Uma manifestação de um artista dentro de um festival musical é algo que é natural e não pode ser coartado em virtude de outras questões. Normas eleitorais que coíbem o showmício é uma questão. Direito à livre manifestação protegido pela Constituição é algo totalmente diferente. Com todo respeito, e é um respeito que precisa ser sempre proclamado às nossas instituições do mundo judiciário, mas eu penso que a decisão do ministro Fachin deve ser aplaudida e devemos ter esse pronunciamento do pleno do TSE. Tenho certeza absoluta que a norma maior prevista na nossa Constituição, que consagra a plena liberdade de expressão e a liberdade de um artista, a pureza dessa manifestação, jamais poderá ser constrangida e cerceada. Esse é o espírito da Constituição e tenho certeza que é ele que prevalecerá nessa deliberação do pleno do TSE. Tenho certeza que isso que inspirou os artistas dentro desse festival musical e é essa alegria que nós não podemos perder, é isso que nos caracteriza como um povo alegre e é tão admirado por todo o mundo. Vamos falar agora sobre fake news, doutor Roberto Liviano. Pesquisa da Datafolha aponta que 60% dizem que fake news pode influenciar as eleições. A pesquisa, mais uma vez, indica com razão, né? Fake news é veneno, mentira é veneno, difusão de mentiras é veneno. Todo tipo de disseminação de inverdades deve ser coibida com toda a força. Recentemente, uma decisão corajosa do ministro Alexandre de Moraes colocou as coisas nos devidos lugares. A rede social Telegram, em 24 horas, se ajustou ao ordenamento jurídico e atendeu a todas as determinações estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, fez com que 24 horas depois deixasse de ser necessária a decisão cautelar determinada pelo Supremo Tribunal Federal, mostrando que a decisão do ministro estava correta e muito bem lançada. Aplauso à coragem e à determinação do ministro, que assim agiu. Aplauso à postura da rede social, que se ajustou, inclusive já estabelece um termo de cooperação com o TSE no sentido de colaborar e se comprometer à não difusão de fake news. É disso que nós precisamos. Não podemos admitir a prática da mentira, da difusão das informações falsas em meio às eleições. Infelizmente, isso tem ocorrido e a disseminação em massa da mentira é instrumento que desequilibra uma disputa e, a meu ver, isto é abuso de poder econômico, é abuso de poder político e torna aquele que faz uso deste instrumento violador das normas de direito eleitoral e deve ser afastado do pleito. Quem faz uso de fake news para vencer uma contenda de natureza eleitoral, joga sujo,
joga de maneira ilegal, viola as regras do jogo e não deve ser admitido na prática eleitoral. Eleição é para quem joga limpo, dentro da democracia, dentro das regras da verdade. Fake news é prática abusiva, é prática suja, é prática proibida e nós devemos todos celebrar um grande pacto da sociedade, todos sermos vigilantes, todos checarmos informações que chegam às nossas mãos, não repassarmos essas informações e mais, denunciarmos ao Tribunal Superior Eleitoral, denunciarmos ao Ministério Público Eleitoral as fontes emissoras desta sujeira, desta mentira, as fontes propaladoras das fake news que pretendem enganar, iludir, confundir o eleitor, levá-lo a erro para que o jogo eleitoral fique embaralhado, fique conspurcado pelas inverdades. Portanto, esta pesquisa, ela mostra um aumento de maturidade do eleitor, do cidadão, percebendo que a mentira gera confusão, gera injustiça, gera desequilíbrio no jogo das eleições. É isso mesmo, gera mesmo. É abuso de poder político, é abuso de poder econômico. Fake news, não. Todos contra as fake news, todos unidos, atentos, verificando os conteúdos, checando esses conteúdos e denunciando esses canalhas que se valem de mentiras para obter benefícios indevidos, para confundir, iludir, enganar as pessoas e com isso obter benefícios políticos indevidos. Se todos estivermos antenados, conectados, irmanados nessa corrente em prol da verdade, nós vamos expurgar da vida política quem tenta se valer da ingenuidade, da sabotagem do processo democrático. Doutor Roberto Liviano, tem alguns minutos ainda para falar sobre o Oscar. O que o senhor destaca sobre o Oscar? O tapa na cara entre os atores ali ou não? Eu destaco uma série de elementos que me pareceu interessante. Primeiro, o vencedor de melhor filme, com elementos inerentes aos bons valores, né? Ao humanismo, à sensibilidade. O filme Coda, ele enaltece estes valores, né? Em segundo lugar, a melhor direção para Jane Campion, com o filme Ataque dos Cães, um filme de extrema sensibilidade que questiona a cultura do patriarcado, essa grande diretora que toca neste ponto absolutamente fundamental em que o machismo é questionado, em que a misoginia é questionada, e esse é um filme grande, feito de maneira magistral, muito bem dirigido por Jane Campion, e isso merece destaque. A atitude de Will Smith durante a cerimônia acabou marcando esse episódio, sim, ele já pediu desculpas em relação ao apresentador que se encontrava e fez uma piada de mau gosto em relação à sua esposa, que tem uma doença em virtude da qual ela perde os seus cabelos. Nós devemos nos colocar no lugar do ator Will Smith, que reagiu de forma humana em relação àquela situação, de ver a sua companheira tratada com desrespeito publicamente. Ele não deveria ter partido para a agressão, porque a agressão nunca é razoável, mas ele é um ser humano, né? E ele reagiu em defesa da sua companheira porque se sentiu doído. E ele mesmo foi, depois a público, se desculpar por aquela situação. O seu discurso emocionado, porque na sequência ele venceu o primeiro Oscar da carreira, em que ele chegou às lágrimas, mostra que ele é um ser humano de carne e osso, e ele, naquele próprio discurso, ele mesmo já transparece a sua sensibilidade, o seu senso de humanidade. Ou seja, essa cerimônia, ela trouxe uma série de questões bastante interessantes, que merecem uma série de destaques. Poderíamos falar
uma coluna inteira comentando esses pontos todos, assim como o próprio filme que levou o primeiro Oscar à carreira de Will Smith, em que ele destaca a trajetória vitoriosa das irmãs Williams, treinadas pelo seu pai, duas negras que tiveram uma trajetória vitoriosa, rompendo preconceitos e chegando ao estrelato no mundo do tênis, né? Há muitas leituras em tudo isso, mas o nosso tempo vai se esgotando, ficamos por aqui. E um forte abraço a você e a quem está nos acompanhando nesta manhã de terça-feira. Quero convidar todo mundo a estar conosco na próxima quinta. Nós vamos ter jornada ISD pelo Brasil em Manaus, e será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube do Instituto, a partir das 10 horas, horário de Brasília, discutindo desenvolvimento sustentável na Amazônia. Todo mundo convidado a partir das 10 horas e até a próxima, pessoal. Um forte abraço.